Continuando em João 13, verso 12. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais de Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Não falo de todos vós. Eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura, o que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Desde agora vos digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, acrediteis que eu sou. Na verdade vos digo que, se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade vos digo que um de vós me há de trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros, sem saberem de quem ele falava. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. E, inclinando-se sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, deu a Judas Iscariote, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: o que fazes, faze-o depressa. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isso. Porque, como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhes tinha dito: compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. E,
tendo Judas tomado o bocado, saiu logo e era já noite. Louvado seja Deus. Após fazer, como foi lido na leitura anterior, a ação de lavar os pés do discípulo, ele disse, como a gente acabou de ler: vós me chamais de mestre e Senhor, versículo 13, dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Já ouvimos algumas explicações sobre o que isso significa. O que fica realmente aqui é uma lição de humildade grande, né? E de que também o fato de ser líder, a exemplo do próprio mestre aqui, não impede de que se faça atividades que a gente humanamente chama de atividades pequenas. É uma lição muito grande para que, é como ele disse, aprendei de mim que sou manso e humilde, né, de coração. E Jesus demonstrou aqui, fazendo isso. Comumente nós não lavamos os pés de ninguém mais. Eu nunca lavei os pés de alguém, literalmente nesse sentido aqui, né? É dito também porque eles andavam muito e andavam a pé. Lavar os pés de alguém dá um alívio muito grande quando acontecia essa questão de lavar os pés. Abre muitas, como a gente pode dizer, interpretações, né, quando se vai ver o contexto da época também. Na outra parte da leitura, que é muito pesado, quando está todo mundo ali na mesa, todos eles, né, os 12 e Jesus, ato seguinte, ele fala, versículo 18, não falo de todos vós, não, no versículo 16, na verdade vos digo, não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que o que o enviou. Sabeis essas coisas, ou melhor, se sabes essas coisas, bem-aventurados sois se o fizerdes. Não falo de todos vós, eu bem sei que tenho escolhido, né? Versículo 18, não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura, o que come pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Isso está num salmo, esse versículo 18 citado aqui está num salmo. Aí, desde agora vos digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, acrediteis que eu sou. Outra lição aqui interessante é que muitas vezes, quando acontece algo, alguém diz assim, eu sabia, mas depois que aconteceu. Jesus dizia antes de acontecer que era para quando acontecesse, ele falou antes, né? Falar depois que acontece, tudo bem, né? Mas é de cada um. Aprendendo com Jesus é para ser dito antes, para que quando acontecer se lembre, né? Desde agora vos digo, antes que aconteça, verso 19. Verso 20, na verdade vos digo, que se alguém recebe o que eu enviar, me recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. E o 21 é essa parte aqui. Tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito e afirmou, na verdade vos digo, que um
de vós me há de trair. Isso com certeza foi algo que estremeceu todos eles. E Jesus está ali, então, naquele momento, logo após ele lavar os pés de discípulo, aquela lição de humildade, aí agora Jesus diz: um de vocês é um traidor. Imagina a tensão que cobriu aqueles 12 homens, ou melhor 11, né? Porque um já sabia que era. Então os 11 ficaram com certeza também perturbados, né? Então os discípulos olharam uns para os outros sem saberem de quem ele falava. Imagina a tensão. Então Simão Pedro fez sinal ora, um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava inclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este, para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. E, inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhes: Senhor, quem é? E Jesus disse: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Após o bocado, essa outra frase é mais forte ainda, verso 27. Que após Judas receber e comer aquele bocado, aí o verso diz: entrou nele Satanás. Na leitura anterior a gente viu que Satanás havia colocado no coração dele o propósito de trair Jesus. E agora diz o texto que Satanás entrou nele. Alguns pontos aqui nos chamam a atenção, porque hoje e tem momentos que o é também, quando diz-se que a pessoa está endemoniada, faz todo um movimento, né? E cai, enfim, tem isso na Bíblia também. Porém, a gente olha aqui e diz o texto muito claramente que o diabo entrou em Judas e ficou normal, que ninguém sabia, ninguém desconfiou. O que significa dizer também que o diabo pode estar dentro de alguém e está tudo calmo, sem ter alarde, sem ter queda, sem ter espuma, sem ter nada. Ao usar o cara para fazer assim, realmente, está transferido. Pronto, é o que acontece aqui. Ele era o traidor e estava, como dizem, zen, né? Tranquilo. É muito forte isso aqui, né? E verso 27, tomando, e após o bocado, entrou nele Satanás. Aí Jesus fala para ele e diz: o que você tem que fazer, faça depois. E para terminar, irmão, outro ponto que me chama a atenção é a sequência desse evento. Diz: e nenhum de seus... O que é que Jesus fala? E fala só para Judas. E disse: o que você tem que fazer, o que faz, faze-o depressa. Aí, e nenhum outro, verso 28, dos discípulos, nenhum dos que estavam assentados, que eram os discípulos, compreendeu o propósito que lhes dissera. Porque, como Judas tinha a bolsa, né, a questão da tesouraria, eles pensavam que Jesus tinha dito para que ele fosse comprar alguma coisa, ou fosse ofertar aos pobres. O que chama a atenção aqui também é o fato de Jesus não expor Judas. Se fosse eu, tinha dito: é esse infeliz aí que está me traindo. Mas Jesus não expôs Judas. Naquele momento, os discípulos só vieram saber que era Judas depois, mas na hora Jesus não disse: é esse aqui. Mas ele sabia. Jesus sabia. A gente vê essa forma de Jesus fazer as coisas. Hoje, quando eu sei uma coisa de Josimar, a primeira coisa que eu boto é na rede, né? Josimar E Jesus estava ali com o traidor e não revelou aos outros que estavam ao seu redor. Então tem muitas lições dadas por Jesus nesse texto. Que Deus nos abençoe.